Olá, caro aluno, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Zamarian, sou mestre em História Social e Ensino de História e nesse semestre vou trabalhar com você a disciplina de História do Brasil Imperial, ok? Vamos ao quadro então, tem a apresentação da disciplina e o nosso contextualizando. Então, História do Brasil Imperial, nosso primeiro tópico aqui da aula entre Portugal e Brasil e a minha formação. Contextualizando, nós temos 3 tópicos importantes aqui do contextualizando. Primeiro, a chegada da família real ao Brasil, o processo de independência e o primeiro reinado. Vamos a eles. Quando a gente fala de chegada da família real ao Brasil, é um dos fatos mais importantes da história. Muitos historiadores afirmam que o mais próximo que nós temos no Brasil de uma revolução é 1808, inclusive mais do que 22. Se em 22 a gente tem a independência, nós temos o rompimento aí entre Portugal e Brasil, em 1808 começam as bases desse movimento. Só que a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode ter pré-determinismos na história. Hoje é fácil falar que 1808 foi o início do processo que levou à independência em 22. Mas as pessoas que estavam ali em 1808, 1810 não tinham essa ideia. Há uma série de fatos históricos, há toda uma conjuntura política, social, econômica que leva à independência. Então, hoje, a gente pode afirmar com tranquilidade, olha, 1808 foi o início de um processo, lembrando dessa história processual, que leva à independência em 22. Só que naquela época não era possível falar disso, ok? Voltando ao quadro. Então, família real, ok. Processo de independência, vamos dar bastante ênfase a essa palavra aqui, processo. Por quê? A história, ela tem fatos históricos, é óbvio que tem, mas a gente não pode trabalhar a história apenas como factual. A história não é uma sucessão de vários fatos. A história tem começo, meio e fim. Você tem contextos históricos que influenciam nesse processo. Então, quando eu falo em independência, o que vem primeiro à nossa mente? 7 de setembro de 1822, o Brasil independente de Portugal. Só que não é só isso. Antes desse 1822, nós temos todo um contexto histórico, conforme eu já falei, desde 1808, e após 22, principalmente nessa fase do primeiro reinado, que é exatamente a terceira parte dessa nossa aula, nós vemos a consolidação dessa independência, o Brasil construindo as bases para se tornar uma nação propriamente dita, um Estado-nação. Então lembrem dessa parte de processo, não é um fato histórico único isolado, mas é a concatenação de vários processos históricos, de fatos históricos, ok? Voltando no quadro, e na última parte, primeiro reinado. Primeiro reinado vai de 1822 a 1831, um reinado curto comparando com as monarquias daquele período, ok? Esse primeiro reinado, ele é uma transição. Imaginem o seguinte, o Brasil foi colônia desde 1500 até 1808. De 8 a 22, do processo da vinda da família real até a independência e o primeiro reinado, é considerado um período de transição desse país, muito tempo colônia, desse novo país em construção. Então, em 31, a gente vai perceber, não é só a independência em si, o ato em si, mas nós temos uma série de políticas, vamos colocar assim, de ações desse governo para fazer com que essa independência, para fazer com que essa nação seja construída. Então vão se criar, por exemplo, símbolos nacionais, a bandeira, o hino nacional, alguns feriados, medidas também para fazer com que todos esses brasileiros, se sintam pertencentes a uma nação. Olha que interessante, a nação, oficialmente, uma data de nascimento, 7 de setembro de 1822. Mas a questão, por exemplo, da identidade nacional, o que é isso? Essas pessoas se sentirem brasileiras, essa identificação com o Estado, ela é construída paulatinamente. As pessoas naquele período tinham muito mais relação com a sua regionalidade do que com o país como um todo. Então, quem morava em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, no Rio Grande do Sul, era identificado com a sua região. Não tinha essa ideia do todo. Olha, eu sou brasileiro, eu pertenço à nação, isso daqui é Brasil. Essa ideia ela é construída ao longo do tempo, ok? Então, 3 tópicos importantes, família real no Brasil, o processo da independência e o primeiro reinado, ok? Conceito, então, de entre Portugal e Brasil, a vinda da família real. Esse é o primeiro conceito que a gente vai trabalhar nessa aula. Entender os motivos. Dom João VI não acordou um belo dia sem nada que fazer e falou, poxa, vamos para o Brasil. Não. Existe uma ideia muito anterior. Dizem alguns historiadores que mesmo antes do processo da Revolução Francesa, que levou a Napoleão Bonaparte, já era discutido nas cortes a ideia da transferência para o Brasil. Por quê? Portugal, apesar de ter a monarquia já pré-estabelecida, um país muito antigo, se tornou uma monarquia desde o século XIII, mas a riqueza de todo esse reino está no Brasil.
Então a ideia de aproximar a colonização, de trazer a família real para o Brasil, ou pelo menos aproximar essa administração, tinha a ver com o controle da colônia. Mas o contexto histórico envolvido naquele período, principalmente relativo à Revolução Francesa, às tropas de Napoleão Bonaparte, o bloqueio continental, faziam com que esse processo ganhe mais corpo. Vamos ao quadro para a gente ver mais sobre isso. Bom, então nós temos aqui vários tópicos, eu vou explicar um pouco cada um deles. Primeiro, as relações muito próximas entre Portugal, Inglaterra, França e, consequentemente, o Brasil. Interessante pensar nessa história de processo histórico, porque essas 4 nações, essas 3 que já existiam e o Brasil que vai surgir, estão todas interligadas por esse personagem, Napoleão Bonaparte, e pelo bloqueio continental de 1806. Qual que é o contexto histórico aqui que está envolvido? 1789, estoura a Revolução Francesa. 10 anos depois, em 1799, a situação da França era bem complicada. Você tinha 2 grupos de poder, os girondinos e os jacobinos, brigando, né? A França desestruturada, em guerra com seus países vizinhos, vias de ser invadida pela Áustria e pela Prússia, tudo desorganizado. Surge a ideia, e essa ideia começa a ganhar corpo, de que se a França desse um passo atrás, se ela tivesse de novo uma monarquia, ou pelo menos alguém forte, com um pulso para governar o país, que essa situação toda poderia ser realojada, rearranjada. Então, Napoleão Bonaparte assume o governo em 1799, reorganiza a França, reorganiza as finanças, o exército, apazigua os exércitos e começa a fazer invasões em outros territórios. Isso é bem claro. Nesse processo de invasão, Napoleão quase não tem adversários. Ele tem 2 grandes adversários. O Império Russo, que ele é derrotado lá pelo General Inverno, é derrotado pelo Frio Russo, e a Inglaterra. Napoleão não consegue invadir a Inglaterra. Por quê? A Inglaterra não é qualquer país. A Inglaterra era uma das potências da época e tinha a melhor esquadra naval que existia até aquele momento. Então Napoleão tem sucessivas batalhas, mas ele não consegue invadir a Inglaterra. Para enfraquecer a Inglaterra, vem a ideia do tal do bloqueio continental. O que era o bloqueio? Napoleão proíbe que todos os países que estão por ele dominados ou que têm relação econômica comercial com a França comercializem com a Inglaterra. Qual que era a ideia? Vou enfraquecer a economia da Inglaterra, consequentemente a esquadra naval também vai ficar vulnerável e eu consigo fazer a invasão. Essa era a ideia de Napoleão. Só que Napoleão não contava com o pequenino reino ali de Portugal. Por quê? Portugal e Inglaterra tinham relações comerciais muito boas, antes mesmo dessa ideia aí do bloqueio continental, dessa guerra entre França e Inglaterra. Aliás, esses 2 países são inimigos históricos desde a Guerra dos 100 Anos, ali período posterior às Cruzadas. Continuando. O rei da Inglaterra, para tentar escapar do bloqueio continental e com a ajuda do rei de Portugal, conseguem fazer um conluio ali, um plano. Que plano era esse? Napoleão não tinha conseguido invadir a Inglaterra, mas já tinha invadido a Espanha, rumava para Portugal. Dom João, na época, ainda não era Dom João VI, porque Dona Maria I, rainha de Portugal, tinha enlouquecido. Dom João era o príncipe regente, ele governava, mas ainda ele não era o rei propriamente dito. Dom João resolve colocar em prática a ideia de fugir para o Brasil. Por que ele pensa isso? No raciocínio de Dom João, se Napoleão invade Portugal, automaticamente ele é dono do Brasil. Ele domina toda a colônia, o Portugal não só perde o seu território, mas ele perde totalmente o controle. Então a ideia dele é fugir para o Brasil, Portugal seria invadida, mas pelo menos ele salvaguarda a riqueza, aquilo que estava mais importante, que era aqui na colônia. Para fazer essa fuga, precisava de ajuda, e daí vem o conluio com a Inglaterra. A Inglaterra se compromete a escoltar toda a família real. Quando eu falo a família real, não é só Dom João VI, a esposa e os filhos. Vem toda a administração portuguesa. Algumas estimativas falam de 1.300 pessoas, outras falam de 15.000. Esses números estão variando muito pelos últimos estudos. Mas toda essa administração sai de Portugal e vem ao Brasil. A Inglaterra faz a escolta de toda essa família real. À toa? Não. Quando chega no Brasil, ainda em Salvador, nem tinha chegado no Rio de Janeiro ainda, Dom João decreta a abertura dos portos às nações amigas. E esse fato histórico, ele é o final de um processo, mas que tem importância para todos esses países. Por quê? Com o fim do Pacto Colonial, a abertura dos portos às nações amigas naquele período, leia-se Inglaterra, o Brasil deixa de ser colônia. Porque o que caracterizava uma colônia era exatamente o pacto. Era o fato de você não ter abertura comercial. Para a Inglaterra foi
Perfeito. A Inglaterra não poderia comercializar com os outros países da Europa, mas tem ali um escape de comércio com o Brasil. Então, importância para o Brasil, futuro Brasil, fim do Pacto Colonial, importância para a Inglaterra, para poder escapar do bloqueio continental. Dom João VI, a família real portuguesa, consegue também salvaguardar as suas riquezas e Napoleão Bonaparte se vê frustrado no plano de invadir a Inglaterra. Então, olha que armação, que contexto histórico interessante que traz a família real para o Brasil. Algo inédito, o único rei europeu a pisar na América nesse período colonial é Dom João VI. Nenhum rei da Inglaterra, da França, de qualquer outro país sequer cogitou uma viagem para a América. Então, é um fato histórico bastante importante. E olha como é que é interessante essa ideia do processo. Nós voltamos lá atrás da Revolução Francesa e, de certa maneira, a vinda da família real e o início do processo de independência brasileiro tem relação com a Revolução Francesa, ok? Voltando ao quadro. Então, falamos das relações, Napoleão Bonaparte, bloqueio continental, tudo muito tranquilo. Invasão da Espanha e o Brasil como possibilidade de sede administrativa, nós também já comentamos. Próximo quadro, a abertura dos portos às nações amigas, eu já contei para vocês, em 1808, ainda no estado da Bahia. Quando vem para o Brasil, a família real cria toda uma estrutura administrativa que aqui não existia. É criado o Banco do Brasil, a imprensa régia, Biblioteca Real, o Real Horto, que depois virou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação. Esse Tratado de Amizade, Comércio e Navegação define as regras desse novo comércio Inglaterra, Brasil e Portugal. E pela taxação de impostos daquele período, você percebe o quão vantajoso era esse acordo. Por quê? Todo produto inglês que vinha para o Brasil tinha uma taxa de 15%. Os produtos de outros países, 24%. Então, inviabilizava praticamente o comércio de produtos de outros países, estava muito privilegiado ali a Inglaterra. E Portugal, para você ter uma ideia, tinha a taxação de 16%. Então, a taxação de produtos estrangeiros de Portugal era maior do que a Inglaterra. Portanto, a gente teve uma enxurrada aí de produtos ingleses entrando no Brasil. Continuando entre Portugal e Brasil, sociedade e prenúncio da independência. Vamos falar um pouco agora sobre essa sociedade brasileira, né, essa sociedade brasileira aí na época pré-independência do nosso país e o prenúncio, os principais assuntos aí que vão levar à nossa independência. No quadro de novo. Eu separei, desse período nós temos várias imagens importantes e interessantes. Eu separei aqui uma das mais famosas desse período, do Jean-Baptiste Debré, Um Jantar Brasileiro, pintura essa feita em 1827. Essa pintura, o Debré, vem com a missão artística trazida por Dom João VI e é um dos principais artistas do Brasil desse período. Grandes imagens que nós temos do Brasil nós devemos ao Debré. Esse quadro chama a atenção por vários aspectos, então vamos pontuar alguns. Primeiro, repare que essa elite colonial brasileira sempre é representada, na maioria das vezes, como uma elite jovem, né? Então, tanto o homem como a mulher aqui não parecem ser tão velhos. Um banquete posto extremamente bem servido, uma bebida aqui, provavelmente um vinho, frutas, aqui uma carne, talvez um peru assado. E reparem os escravos. Primeiro, olha essa mulher. Nós sabemos que ela é escrava porque ela está servindo os homens brancos. E se você olhar no final da imagem aqui embaixo, pés descalços. Pés descalços significava que ela era escrava. Mesmo assim, repare a roupa dela. Uma saia, a blusa aqui com alguns bordados, ela está com um brinco, arquinho, colares. Ela não está mal vestida. Essa aparência dela nos ajuda a entender o quão complexa era a sociedade do Brasil naquele período. Os negros africanos, descendentes de africanos, eram escravos? É óbvio que eram, mas existia uma série de diferenciações desses escravos. Um escravo chamado escravo de dentro, como no caso dessa mulher que está ali servindo o jantar, ela tinha um tratamento melhor, ou, com perdão do erro de português proporcional, menos pior. Em que sentido? Ela não tinha aquele trabalho duro do escravo de eito. O que era o escravo de eito? Aquele escravo que trabalhava na lavoura, ou que na mineração ficava enfurnado lá 10, 12 horas por dia nas minas, para poder retirar o ouro durante a mineração. Então você tem aí uma escala. Aquela ideia de que a relação escravo-homem branco ela era violenta, é óbvio que ela era violenta, mas você tinha exceções, né? Então aqui, guardadas as devidas proporções, a gente percebe um pouco isso. Todo autor tem uma intencionalidade quando ele faz uma imagem. O Debré, em certa maneira, quis mostrar isso. Continuando no quadro, mais alguns aspectos. O homem aqui,
A mesma coisa, ele tem uma vestimenta agradável, uma outra escrava aqui só esperando para poder servir a comida de novo. Mas talvez o ponto mais interessante, que chama mais atenção dessa imagem, são as crianças. Um menino negro está aqui sentado, comendo alguma coisa, e essa outra criança recebe um bocadinho de comida aqui do garfo da sua senhora. Aí você tem dois tópicos. Alguns vão dizer, olha, que absurdo, a criança está sendo alimentada como um animal, no chão, jogada, né? Mas se você olha para os detalhes da imagem, o olhar da mulher para a criança não é um olhar de desprezo, é um olhar quase de ternura. Como se acontecesse num jantar na sua casa, né? Você está ali almoçando ou jantando, as crianças estão brincando, de repente alguém pede um pedacinho de carne e você vai lá e dá aquele pedaço. Então as relações sociais aqui, elas estão amenizadas. Debré fez esse quadro por um acaso? Não, há uma intencionalidade. A gente não pode receber essa intencionalidade como verdade. Olha, no Brasil colonial, século XIX, 1827, era assim. Todo escravo era bem tratado dentro de casa, toda criança escrava era bem tratada, de jeito nenhum. Mas ela serve para quebrar um pouco de um paradigma, para problematizar essa situação, para que a gente entenda que as relações elas não eram nem tão boazinhas, vamos colocar assim, como aparece na imagem, mas nem tão vis e feroz como muitas vezes aparece para a gente na história. Então essa complexidade da história do Brasil é um grande tempero aí para os nossos estudos. Continuando, próximo quadro. Dois aspectos aqui importantes também para a gente perceber que esse Brasil, processo de independência, era um país agitado. Nós temos a Revolução Pernambucana, de 1817, e a Revolução Liberal do Porto, em 1820. Na Revolução Pernambucana, nós temos três tópicos que chamam a atenção. Primeiro, um ressentimento com o chamado Governo do Sul, uma proposta republicana e uma ampla participação social. A Revolução Pernambucana é um dos poucos movimentos que não ficou só no planejamento. A gente fala da Inconfidência Mineira na história do Brasil colonial, que foi só um plano, ela nunca chegou a acontecer de fato. A Revolução Pernambucana, sim, durante 2 meses, eles lutaram contra as tropas do governo, chegaram a instituir um governo republicano com apoio da Paraíba e do Rio Grande do Norte, mas esse governo acabou. Então você tinha ideias republicanas pairando no ar. Todos os vizinhos do Brasil tinham feito a independência e proclamado a república junto. O Brasil seria a exceção. O Brasil proclamaria a independência, mas manteria uma monarquia. Então, nesse período, você tem vizinhos brasileiros, aqui outras nações, já independentes e já republicanas. E o Brasil ainda num processo monárquico. O pessoal do Nordeste, do Norte e Nordeste, se ressentia com esse governo do Sul, por quê? Antes de 1808, eles tinham mais liberdade. As colônias mais ao norte do país se relacionavam diretamente com Lisboa. A partir de 1808, elas meio que são subjugadas ali para o governo do Rio de Janeiro. Então, você tinha um ressentimento com relação a isso. E uma grande participação popular. A Revolução Pernambucana não uniu somente a elite, mas você tinha grande parte da população também envolvida, em certa forma, nesse movimento. Então, demonstra para nós que o contexto dessa época não era tão pacífico assim. E, principalmente, que a decisão, o processo de independência não é só um grito de Dom Pedro I, mas você tem um contexto histórico ali bastante importante. Voltando no mesmo quadro, Revolução Liberal do Porto. A ideia de 1820, Napoleão Bonaparte derrotado, os portugueses querem o governo de volta. A Revolução Liberal do Porto criou uma Assembleia Nacional Constituinte, alguns queriam a recolonização do Brasil, falava-se do retorno de Dom João VI e acelerou grande parte o nosso processo de independência. Como consequência da Revolução Liberal do Porto, a gente tem o retorno de Dom João VI. Dom João VI cede às pressões das cortes portuguesas, ele tinha medo de que acontecesse uma proclamação de república em Portugal, ele volta para Portugal em 1821 e deixa Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil, assim como ele foi um dia em Portugal. Então, nós estamos aí nas vésperas da nossa independência, Dom João deixa o Brasil, Dom Pedro I regente do nosso país, o processo de independência está cada vez ganhando mais corpo, mais força. Vamos agora ver uma citação de um grande historiador para a gente fechar esse tópico. Vamos a ele. Essa citação que eu coloquei para vocês, do José Murilo de Carvalho, Dom João e as histórias do Brasis. Olha o que ele vai dizer. O exercício consiste em supor a muito possível, né? Opção de Dom João por permanecer em Portugal em vez de fugir para a colônia, então lá no início do processo. As consequências dessa hipotética decisão não são difíceis de imaginar,
Basta de verificar o que se deu de fato, logo depois da fuga de Dom João, na Espanha, em suas colônias na América, prisão e exílio dos reis e fragmentação da colônia. Qual que é o argumento aqui do Carvalho que é importante para nós? O José Murilo de Carvalho está relacionando a unificação do Brasil à vinda da família real. Ele diz que a vinda da família real e de consequente reinado do Brasil foi o que permitiu que o país ficasse unido. Se a gente olha os nossos vizinhos da América, se fragmentaram nos processos de independência em pequenas nações. Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Bolívia, todas fragmentadas. E o Brasil permaneceu unido. Então, segundo esse autor, segundo José Murilo de Carvalho, essa unificação tem relação direta com a vinda da família real e essa monarquia instituída no Brasil. Independência e a Constituição de 1824, o processo emancipatório. Vamos então falar sobre a independência em si, o rompimento oficial político de Portugal. Vamos ao quadro. Nós temos o famoso Dia do Fico e a proclamação da independência. O Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822, e a independência, todos sabem, 7 de setembro de 1822. Como que se relaciona esse Dia do Fico à proclamação da nossa independência? Dom João VI tinha voltado a Portugal, dizem os seus biógrafos que ele queria permanecer no Brasil, gostou do Brasil, mas foi obrigado a voltar por pressões políticas. Deixou Dom Pedro aqui com um recado, uma correspondência, dizia que Dom João VI avisava Dom Pedro que se ele percebesse que a situação no Brasil, que o movimento republicano tinha ficado insustentável, que era melhor o Brasil ser independente pelas mãos dele do que cair na mão de um aventureiro. Quem que Dom João está chamando de aventureiro? Qualquer republicano que tivesse força suficiente para comandar o Brasil. Então, apesar desse rompimento, eles tinham uma aliança. Então, o Brasil, Dom Pedro, ele é conclamado a voltar a Portugal, ele não volta. Você tem uma atuação importante ali da Dona Leopoldina e do José Bonifácio, que são dois ali personagens importantes desse processo. E depois, em 1822, no 7 de setembro, o rompimento. Esse rompimento, historicamente, quando a gente estuda, ele é maravilhoso. Ele é uma história muito importante. Mas a gente tem que fazer uma problematização. Brasil independente, sim, ótimo. Governado por um português. Filho do rei, do nosso opressor. Então, apesar da independência, pairava certas dúvidas aqui no contexto brasileiro. Por exemplo, Dom João VI, pela ordem natural das coisas, morreria. Quando Dom João VI morresse, quem era o rei de Portugal? Dom Pedro I. Como é que ele ia governar as duas coroas? Ele ia voltar para Portugal, abandonar o Brasil, como de fato a gente percebeu que ocorreu? Ele ia unir as duas monarquias, fazer uma coisa só? Ele ia rebaixar o Brasil à colônia, voltar para Portugal? Enfim, você tinha várias possibilidades. Então, apesar dessa independência proclamada em 22, ela ainda era frágil. Então, por isso, esse primeiro reinado, esse processo de independência do primeiro reinado, tem uma relação direta com a ideia de consolidação dessa nação, dessa nova nação que acabou de surgir. Voltando ao quadro. Perdão. Então falamos aqui do Dia do Fico e da proclamação da independência em si, as divisões políticas que já ocorriam naquele momento, o Partido Português e o Partido Brasileiro, e os conflitos pela independência. Então vamos por partes. Partido Português e Partido Brasileiro vão uma hora ser chamados de liberais e conservadores, exaltados, chimangos, caramurus. Tem vários nomes, eu vou trabalhar com você ao longo do tempo. O que eu quero que você tenha em mente? Esses partidos políticos no Brasil, na vias de fato, verdadeiramente representavam a elite brasileira. A população mais pobre, infelizmente, não tinha acesso a esses jogos políticos. Quem que era essa elite? No caso, o Partido Português sempre foi ligado a uma elite, como o próprio nome já diz, mais próxima das raízes portuguesas. Muitas vezes brasileiros de nascimento, mas que tinham origem nessa relação com Portugal. Geralmente burocratas ligados ao Estado, militares, grandes proprietários de terra, comerciantes portugueses. Quem que faz parte do Partido Brasileiro? São pessoas também de uma elite política, mas que tinham mais identificação com essa nova nação. Então, muito pautada por profissionais liberais. Então, médicos, advogados, engenheiros, alguns professores, pessoas também, funcionários públicos, mas que tinham uma identificação maior com o Brasil. Esses grupos vão, ora, se aproximar na conjuntura política, ora, se afastar. Por isso que é muito comum uma frase dizendo que no Brasil você tinha políticos que, no fundo, são farinha do mesmo saco. Por quê? Apesar de alguns posicionamentos políticos diferentes, no fundo, as origens deles são as mesmas. Conflito pela independência.
É um senso comum falar que no Brasil você não teve luta, você não teve briga pela independência, mas isso não é fato. Nós tivemos alguns conflitos. O conflito mais famoso ocorre na Bahia, né? Na Bahia você tinha uma parte da população que não aceitou a independência, que queria a recolonização, ou que queria que o Brasil ficasse ligado a Portugal. Então há um conflito, né, entre essa parte do pessoal da Bahia que queria permanecer com a colônia e parte que queria a independência. Na época, o Brasil nem tinha exército ainda. Dom Pedro contrata um mercenário inglês, um cara que tinha exército, que era fiel à coroa inglesa, Lord Cochrane, e ele ajuda na chamada libertação da Bahia, que ocorre em 1823. Tanto que os baianos comemoram, além do feriado de 7 de setembro, o feriado em 1823 da libertação da Bahia, ok? Voltando ao quadro, de novo uma citação. Percebam, várias vezes na aula eu vou colocar essas citações. Elas são de suma importância, porque mostram um pouco para nós sobre o debate da historiografia. Então, é uma curta citação, mas depois, com calma, dá uma olhada no livro todo, busque o autor. É muito importante para a sua formação essas informações, tá ok? Então, uma citação do Caio Prado Júnior, Evolução Política do Brasil e Outros Estudos, ele está falando da independência. Eu dividi a citação aqui em 2 quadros para a gente fazer uma problematização. Olha só o que ele diz. A forma pela qual se operou a emancipação do Brasil, então a independência, tem caráter de arranjo político. O Caio Prado tem uma visão bem dura com relação à independência. De manobras de bastidores, em que a luta se desenrole exclusivamente em torno do príncipe regente. Então, na visão do Caio Prado, Dom Pedro é o personagem central da independência, dependeu dele. Resulta daí que a independência se faz por uma simples transferência política de poderes da metrópole para o novo governo. Então, o Prado Júnior está falando o seguinte, olha, simplesmente foi uma transferência. A gente tinha um governo aqui de Portugal, e esse governo mandava no Brasil. A partir de agora, esquece Portugal, esse governo está aqui. Mas mudaram os atores políticos? Teve uma conjuntura diferente? Não. É óbvio que é uma visão crítica, isso acontece. Dom Pedro I era ligado à coroa portuguesa. Só que a gente percebe, ao longo do tempo, que a intenção de Dom Pedro não era recolonizar o Brasil, não era uma monarquia dual, ele tinha outros interesses, tanto que ele trabalha durante todo o primeiro reinado na consolidação dessa nação, ok? Continuando no quadro. E, na falta de movimentos populares e na falta de uma participação direta das massas nesse processo, o poder é todo absorvido pelas classes superiores da ex-colônia. Essa é a frase principal, olha. Fez-se a independência praticamente a revelia do povo, e isso afastou por completo sua participação na nova ordem política. A independência brasileira é muito mais fruto de uma classe, segundo o Prado Júnior, do que na nação tomada em seu conjunto. Qual que é a crítica dele? E essa crítica, sim, com muita razão. Diferente de outros estados, vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, em que você teve uma nação unida, uma guerra pela independência, no nosso país isso não ocorre. A gente tem um arranjo político, sim, por mais que tenhamos conflitos, é um arranjo político, e a independência, segundo ele, muito mais por uma classe. E isso a gente pode transportar para a nossa atualidade. No Brasil, a porcentagem de pessoas que são filiadas a partidos políticos, que gostam da política, que se sentem inseridas nesse processo é muito baixa se comparado a outros países do mundo. Uma das razões, não é a única, tem relação com isso. Desde a independência, nós meio que nos acostumamos a esperar o governo reagir. Professor, isso significa que o Brasil é um país pacato, um país de pessoas que não têm posicionamento? De maneira nenhuma. Mas a forma com que a política foi se construindo no nosso país desde a independência ajuda nessa característica. Vamos ao quadro agora. Coloquei uma imagem conhecidíssima, né? Sempre quando eu falo de independência do Brasil, essa imagem com certeza vem à nossa mente. Essa é a imagem do Pedro Américo, Independência ou Morte, de 1888. Essa imagem é interessante porque ela é uma imagem famosa, uma imagem histórica. Garanto que quando eu falo em independência do Brasil, essa imagem vem à mente. Mas a gente sabe que ela não é verdadeira. Todo esse contexto construído ali, com os dragões da independência, com a população assistindo, o carreteiro, nada disso ocorreu. Dom Pedro I estava sozinho ali no início do processo de independência. Mas tem relação com a ideia de construção da história. Por quê? Esse quadro foi encomendado por Dom Pedro II exatamente para exaltar a história do pai dele, Dom Pedro I. E muito embora a gente tenha essa problematização, a gente sabe, olha, a independência do Brasil não foi assim, ainda essa imagem, ela nos é muito cara.
Se você tem oportunidade em São Paulo, no Museu do Ipiranga, você vai ver essa imagem, pintada quase em tamanho real, muito imponente, aquela ideia da figura histórica que ajuda a construir uma ideia de nação. Se é verdade, com certeza ela não é verdadeira, mas ela ajuda sim nessa ideia de identidade, de construção de uma nacionalidade. Resolução da situação problema. É impossível explicar a história do Brasil. Vamos então agora para o nosso quadro, apresentando a nossa situação problema. Qual é ela? Um professor é questionado por um aluno sobre um vídeo de um youtuber, nada mais comum nos dias atuais. Nele, o discurso é de que a história do Brasil é impossível de ser explicada. O youtuber fala assim, olha, a história do Brasil não dá para explicar, por conta da falta de luta pela independência e pela vinda da família real. Então o youtuber está falando, olha, a história do Brasil ela é muito bagunçada. Essa história do Brasil é impossível de ser explicada. O Brasil só se tornou independente pela vinda da família real. É uma ideia de senso comum que está, de certa forma, menorizando a nossa história, não está fazendo a valorização como ela tem que ser. Então você, professor, numa situação dessa, tem que fazer a chamada contextualização, a problematização, mostrar para esse aluno que não é só um fato isolado e que a história do Brasil não é impossível de ser explicada, muito pelo contrário. A nossa história tem tantos detalhes, ela tem tanta riqueza que isso torna a mais interessante. Não é à toa que no Brasil nós temos aí uma série de brasilianistas, né? Ou seja, historiadores de outros países, principalmente dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, que se interessam tanto pela história do Brasil que vêm ao Brasil para estudá-la. Então, algo aí diferente com relação à história de outros países. Voltando ao quadro, no Problematizando. O professor, então, obviamente, faz a problematização do contexto histórico da independência, sua complexidade e os seus passos nada pacíficos. Ele fala, por exemplo, lá dos conflitos que ocorreram na Bahia, para provar que essa independência do Brasil ela não é uma independência pacífica de maneira nenhuma. Então, ele cita a Revolução Pernambucana de 1817, a Revolução Liberal do Porto de 1820, para além dos conflitos dentro do Brasil. Então, primeiro, por mais que nós tenhamos esse rearranjo político, conforme a citação do Caio Prado Júnior, não dá para falar que essa independência foi só do Dom Pedro I. O se na história não existe, a gente acaba lidando com fatos históricos. Mas se o Brasil não fosse independente pelas mãos de Dom Pedro I, uma hora ou outra o processo levaria à independência. Essa Revolução Pernambucana que nós estudamos, ela poderia ganhar mais força, ela poderia contaminar outros estados, poderiam surgir outros movimentos. A Revolução Liberal do Porto de 1820 também mostra um contexto histórico bastante complicado. Então, temos esse contexto, a independência do Brasil foi assim, vinda da família real, ligada a Dom Pedro I? Sim, mas isso significa que a nossa independência foi pacífica, que ela não é interessante e não deve ser aí muito estudada. Finalizando, então, a nossa situação, vamos ao quadro. A história não foi feita, então, por poucos homens ou por um só rei. O rei fica famoso, Dom Pedro fica famoso, mas você tem todo um contexto histórico ali importante construído. Há uma confluência de fatos que levam à independência. Eu posso chamar uma confluência de fatos de um processo histórico. A história do Brasil ela é perfeitamente explicável, muito interessante e tem que ser sempre com essas duas palavras-chave, contextualizada, não pensar fatos históricos isolados, e problematizada. Não aceitar uma única versão, mas entender as várias versões, as várias fontes históricas, o trabalho de vários historiadores sobre todo esse contexto. Interação da nossa aula. Pergunta para você. A chegada da família real pode ser considerada como uma revolução no Brasil? Justifique. Pense nessa palavra revolução no contexto de revolução. Revolução para a história é o quê? É uma mudança drástica, uma mudança significativa. Então, pensando nesse conceito, a vinda da família real foi uma revolução? Justifique. Espero as respostas de vocês.
Bom, pessoal, agradeço as respostas de vocês. Infelizmente não há tempo de ler todas. Eu coloquei duas aqui que têm opiniões diferentes. O pessoal do Polo de Maravilha, Santa Catarina, diz o seguinte: sim, eles acreditam que é uma revolução, pois a partir daí é que surgiu a ideia de modernização das cidades, como a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo e assim por diante. Então, olha só, para o conceito de revolução, 1808 não é uma revolução propriamente dita, porque você não tem uma grande alteração das estruturas coloniais que estão colocadas. A escravidão continua, o sistema de governo, apesar de ter um rompimento, a gente continua com uma monarquia ligada a Portugal. Mas é interessante vocês pensarem que não é uma revolução, mas há mudanças. A ideia da modernização da cidade, por exemplo, do Rio de Janeiro, ela é totalmente transformada. Então tem uma relação aí bacana com o que vocês falaram também, ok? Tem mais uma resposta do pessoal do Paraná. Não colocaram a cidade, mas diz o seguinte: particularmente, acredito que não houve uma revolução, embora mudanças tenham ocorrido, e essas mudanças são significativas. Então, exatamente isso, essas duas respostas aí concatenam essa ideia. Você não tem uma revolução, uma mudança pelo conceito da história, como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, mas não dá para negar que você tem algumas mudanças importantes. A independência e a Constituição de 1824, aspectos constitucionais. Então, Brasil liberto, país independente, começa a organização desse novo governo. E esse governo começa com uma Constituição. E, infelizmente ou felizmente, nessa Constituição, a gente começa a perceber o caráter de Dom Pedro I, que esse caráter daquele considerado patrono da independência, que galgou aí um passo de herói no Brasil, não fica tão a contento assim. Você percebe um pouco do autoritarismo de Dom Pedro I nesse processo. Vamos ao quadro. Então, você tem a convocação de uma Assembleia Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte? Deputados, pessoas ligadas ao governo, vão discutir essas leis para ver como que elas vão ficar organizadas. Então, você tinha partidos políticos. Por que eu coloquei entre aspas? Porque eles ainda não têm a organização política que nós temos atualmente, mas eles são considerados partidos políticos, sim. Então você tem os liberais, que são federalistas, considerados mais radicais, os absolutistas, que são mais conservadores, e os bonifácios. Então vamos por partes. Os liberais, que eram federalistas, os mais radicais, eles flertavam, inclusive, com a possibilidade de uma república. Tínhamos a independência. Alguns deles aceitavam a monarquia, mas queriam uma monarquia pensando nos moldes da Inglaterra, que era, na época, um país considerado como um governo moderno. Uma monarquia, mas uma monarquia constitucional, o rei era subjugado pela Constituição, e uma monarquia parlamentar. Apesar de ter o rei, quem governava de fato de direito era esse parlamento. Então, esses radicais tinham mais essa postura. Os absolutistas, pelo próprio nome já diz, eles queriam uma monarquia forte, uma monarquia absolutista, confiavam naquela ideia do direito divino do rei, o rei é rei porque Deus quer, então eles confiavam piamente na vida do rei. E os bonifácios eram seguidores de José Bonifácio. Qual que era a ideia do Bonifácio? Tem o rei, tá? Esse rei não é não é figurativo, apesar de você ter uma Constituição, e uma Constituição limitando os poderes do rei. Os bonifácios tinham algo aí progressista nesse momento. Por quê? Eles acreditavam na evolução econômica no Brasil, que essa evolução econômica deveria acontecer, não pensando em industrialização naquele momento, mas pensando num Estado, não um Estado mínimo que nós discutimos atualmente, mas um Estado um pouco mais enxuto. Então, esses três partidos políticos participam bastante das discussões, eles vão criar um anteprojeto dessa Constituição, esse anteprojeto é apresentado a Dom Pedro I. E daí que vem o problema. Dom Pedro I lê essa Constituição, que foi feita ali de uma maneira, vamos colocar assim, democrática, com várias discussões, e ele não aceita esse anteprojeto de Constituição. Vamos ao quadro para ver melhor isso. Dom Pedro I, literalmente rasga o projeto da Constituição de 1823 e faz uma Constituição em 1824. Essa Constituição, ela não foi discutida, essa Constituição, ela é outorgada. Qual que é a diferença? Uma Constituição promulgada, a Constituição de 88 no Brasil, por exemplo, você tem a discussão de uma Assembleia Nacional Constituinte, essa Assembleia
uns com um posicionamento político à direita, à esquerda, à centro, fazem todo um debate e acabam chegando num consenso sobre quais vão ser as leis. Uma Constituição promulgada é assim. Uma Constituição outorgada é essa de 1824 de Dom Pedro I. Ele escreveu a Constituição, ele impôs essa Constituição. Nós tivemos na história do Brasil outras constituições que também foram outorgadas. Em 37, no início do Estado Novo de Getúlio Vargas, na ditadura militar em 67, são constituições impostas à população, assim como essa. Vamos ao quadro ver os principais aspectos dessa Constituição. Então, primeiro, as disputas políticas entre liberais e conservadores são abafadas nessa Constituição. Dom Pedro tenta seguir uma Constituição mais ou menos moderna e faz a divisão em 3 poderes. Professor, 3 poderes em aspas por quê? Você tem os 3 poderes clássicos, né? O executivo, legislativo e judiciário. Mas, como o jeitinho brasileiro existe desde sempre, surge o poder moderador. Quando eu vejo a palavra moderador, o que ela significa? Moderação. O moderador de um debate político é aquele que impede dos 2 candidatos brigarem. Só que o poder moderador de Dom Pedro I não moderava nada. Na verdade, era um poder acima dos outros 3 poderes. Dom Pedro congregava 2 poderes. Ele era o chefe do executivo e tinha o poder moderador. Qualquer decisão tomada pelo legislativo ou pelo judiciário que desagradasse Dom Pedro, ele poderia usar o poder moderador para abafar essa decisão. Então, olha que interessante. Oficialmente, se a gente analisar só a documentação, o Brasil é uma monarquia constitucional e que com um certo poder do parlamento, porque você tem a divisão ali dos 3 poderes. Na prática, no dia a dia, a nossa monarquia é uma monarquia muito mais absolutista. Ela não é absolutista na totalidade da palavra, mas esse poder moderador dá plenos poderes aí para Dom Pedro fazer o que ele quisesse, ok? Voltando ao quadro. Voto censitário, ou seja, eu selecionava uma parte da população que poderia votar, não era um voto abrangente, e indireto, era voto para as assembleias ali de deputados. O catolicismo, como religião oficial do Brasil, excluída naquele momento a liberdade religiosa, e manutenção das estruturas oligárquicas, como a escravidão e também os latifundiários. No próximo quadro, coloquei uma citação aqui do Raimundo Faoro, dentro do livro do Fábio Comparato, A República Inacabada. Então vamos ver o que tem de importante nessa citação para a gente fechar essa discussão. Ele diz o seguinte: em suma, nunca tivemos constituições autênticas. Por quê? O verdadeiro constituinte nunca foi chamado ao proscênio do teatro político. Permaneceu sempre à margem, como um espectador, entre cético e intrigado. A semelhança daquele carreteiro no quadro do Pedro Américo no Grito de Ipiranga, que ficou de ladinho ali na imagem. A Constituição tende a ser, em grande parte, apenas adereço, enfeite à organização política, necessário sem dúvida por razões de decoro, mas também com função mais ornamental que efetiva no controle do poder. Então, o que o Faoro está dizendo aqui para a gente? Nós temos constituições no Brasil. Não é por falta de lei que o Brasil muitas vezes tem problema. Mas ele diz o seguinte: essas constituições, muitas vezes, elas não têm uma participação popular. Elas não emanam da população, elas são impostas pelo governo. Então, ela é uma Constituição meio que para dizer que tem uma lei. Mas, de fato e de direito, elas não emanam do povo e, em consequência disso, elas não representam a vontade dessa população. A formação do país, política e escravidão. Vamos falar agora do Estado-nação. Esse título é um dos mais, eu particularmente acho um dos mais interessantes, porque fala da construção da nação. Quando a gente fala de construção, dá a ideia do quê? As pessoas desse país, né, os cidadãos, vão discutindo, vão criando assembleias, vão criando sindicatos, associações e conseguem uma construção de nação. E a maioria dos países do mundo, vamos pensar no exemplo aqui da América, que fizeram independências, tem essa ideia de construção, tá? No Brasil, essa ideia é meio invertida. Não é a nação que constrói o Estado impõe a nação. Em que sentido, professor? O Estado, o governo, vai ditando as regras do que tem que ser a nação. O que é um símbolo nacional, o que não é um símbolo nacional, inclusive o que é certo e o que é errado. Professor, isso faz a história do Brasil ficar desinteressante, uma história chata? De maneira nenhuma. Isso enriquece a nossa história. Mas a gente tem que ter essa problematização. A nossa história é meio que o contrário daquilo que outros países ocorreram. Vamos ao quadro para a gente ver mais sobre isso. Então,
Questões importantes aqui na construção da nação. Eu coloquei duas citações para a gente trabalhar um pouquinho com elas. Primeiro, do Sidney Chalub, Solidariedade e Liberdade, falando das sociedades beneficentes de negros e negras no Rio de Janeiro. Olha o que ele diz. A produção do silêncio. Olha que interessante. Você produz, ou seja, de uma maneira proposital, um silêncio sobre a questão racial, parecida requisito essencial para forjar a ideia de uma nação homogênea. Por que o Chalub está dizendo isso? Porque ele está reforçando que durante muitos anos no Brasil, essa história dos negros, da escravidão, foi meio que colocada de escanteio, foi meio que colocada de lado, no segundo plano. Até mesmo no segundo reinado, a gente vai trabalhar com isso depois, quando você tem a constituição do IHB, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a matriz africana ela é desvalorizada. Muitas vezes vai ter a valorização do indígena, o indígena como puro, o indígena como quase salvo, que tem ali todas as características importantes para gerar uma grande nação. E do embate desse indígena, da miscigenação desse indígena com o europeu, com o português, uma harmoniosa união, nós temos a construção de uma grande nação. Então, essa valorização da matriz africana, ela é muitas vezes colocada de escanteio. E até hoje nós temos aí discussões com relação a isso. Então, segundo o Chalub, isso não é um acidente de percurso, isso é proporcional, exatamente para esconder esse passado escravocrata, para não valorizar a questão africana, também por uma ideia de preconceito, né? A gente vê muitas vezes as pessoas se exaltando por ter descendência europeia, você realmente vê uma pessoa se exaltando por ter uma descendência africana. Então tem relação com preconceito e também com uma própria visão de história, ok? Voltando ao quadro. A outra citação que nós colocamos agora é do Samuel Guimarães. Ele fala sobre a nação, nacionalismo e Estado. O Guimarães vai dizer o seguinte para nós. Nação seria uma construção ideológica, ou seja, é uma ideia construída. E uma ideia que no Brasil foi construída posterior, tendo muitas vezes a nação sido construída pelo Estado. Então é aquela ideia que eu acabei de comentar. No Brasil, muitas vezes, o governo propriamente dito é que vai moldar a nação. Peguem a nossa bandeira, por exemplo. A bandeira era encomendada, né, pelo Debré. Você tem o José Bonifácio participando, Dom Pedro I dando um ou outro pitaco. Você não tem, por exemplo, uma ideia de que o brasileiro se identifique com aquela bandeira. Os heróis nacionais, esses heróis nacionais, a história desses heróis era muitas vezes impostas, né? O Tiradentes, o Duque de Caxias relacionado lá ao exército. Você não tem um grande herói popular que ganhou fama na população e a partir daí ele é identificado com o Estado. Então as datas comemorativas, a bandeira, o hino nacional, as próprias fronteiras, a maneira como o português vai ser falado, tudo isso tem a ver com uma imposição do Estado construindo a nação. Então, ou seja, a participação popular, que nós vimos na citação do Caio Prado Júnior, na qual o povo assistiu à independência, assistiu o processo de formação do Brasil de uma maneira muito passiva, ele não participou desse processo, aparece também na ideia da construção da nação. O Estado impõe a nação, não é a nação que emana e daí constitui o Estado. Também você tem uma diferenciação. Como esse Estado ele fica cada vez mais afastado da nação. Esse governo, essa política, parece que não tem apego com o povo. O povo não se sente representado e essa elite também não sente representante desse povo que está ali para isso. Continuando no próximo quadro. Agora eu coloquei duas imagens aqui para a gente problematizar nossas discussões. A primeira imagem, de novo do Debré, a aclamação de Dom Pedro em 1831. A aclamação de Dom Pedro como presidente, como rei do Brasil, ela ocorreu no dia 12 de outubro de 1822. Durante muito tempo, essa data aqui, o 12 de outubro de 22, era até mais comemorado do que o 7 de setembro. Porque o 7 de setembro a gente tem todo ali o contexto, o quadro foi feito depois, ninguém sabia direito o que tinha acontecido. Em o 12 de outubro, Dom Pedro é apresentado à população. Então, Debré faz questão de ressaltar aqui uma quantidade muito grande de pessoas saudando o imperador. Repare nos detalhes, ele representa tanto negros como brancos na imagem em vários lugares, então dando essa ideia de pluralidade da nação. Aqui o estandarte do Brasil, a bandeira do Brasil não
claramente representada ainda, e Dom Pedro I, aqui o jovem, né, no palanque, saudando essa população. Então essa aclamação tem o sentido de quê? Mostrar para a população esse imperador, olha, esse é o rei, esse é o imperador, nós somos independentes por conta dele. A partir de hoje o nosso governo, o nosso país está nas mãos dele, depende disso. Lembrando sempre, uma imagem não é representação de uma verdade. Nós temos aqui uma intencionalidade no discurso, você tem um porquê disso. Mas essa data ali, esse 12 de outubro de 22 e a própria construção da imagem ajudam nessa ideia do Estado, do governo, construindo os símbolos nacionais, ajudando aí na nação. E o símbolo maior nosso, agora no próximo quadro, a bandeira. A bandeira do Brasil, hoje, ela é uma bandeira mais ou menos mutilada. Por quê? Esse símbolo do meio aqui, ele foi todo retirado e a gente tem aquele círculo azul com as estrelas, a frase ordem e progresso lá do Conte. Essa bandeira, se você pensar no aspecto estético dela, ela conversa um pouco melhor, né? A cor verde e a cor amarela, o verde representando a família portuguesa dos Bragança, a amarela representando a família dos Habsburgo, que era da imperatriz Leopoldina, o símbolo aqui de Portugal, a coroa, e os galhos de fumo e café representando as riquezas aqui que o Brasil tinha econômicas naquele momento. Então essa bandeira é uma bandeira que não vem do povo, ela é uma bandeira construída. Debré fez essa bandeira, né, a pedido de Dom Pedro I, tem algumas participações. Esteticamente essa bandeira, ela conversa bem, as cores ali combinam, esse verde e amarelo tem mais relação com o centro da imagem do que hoje, por exemplo, que é só o círculo azul, mas ela demonstra de uma maneira bem clara essa ideia da construção da nação, do ideário da nação sendo forjado pelo Estado, né? E principalmente as heranças portuguesas que estão lá até hoje, né? A ideia do verde de mata, de ouro, do amarelo não tem nada a ver, tem relação com a família real que está colocada naquele momento. Entre Portugal e Brasil, Estado e política. Então a gente falou da nação, de alguns símbolos nacionais, agora a gente vai falar mais com relação a política e principalmente com a construção da nobreza. Se o Brasil é uma monarquia, logicamente nós temos que ter uma nobreza no Brasil. Só que essa nobreza aqui do nosso país, ela vai ser construída de uma maneira bem diferente daquilo que vem da Europa. A nobreza da Europa tem origem, né, alguns dizem, com Carlos Magno, lá no Sacro Império Romano-Germânico. E qual que era a ideia do Carlos Magno? Ele dava os títulos de nobreza para pessoas que ajudavam o reino dele e que tinham relação com a administração. Então, os marqueses cuidavam das marcas, que eram as fronteiras, os duques tinham relação com o exército, com grandes comandantes do exército, os condes, em certo ponto, os barões recolhiam os impostos, ajudavam na organização, enfim. E essa nobreza ela era hereditária, esse título nobiliárquico passava de pai para filho. O Brasil chega com essa ideia de independência, chega com essa ideia de construção da nação, e você não tem uma nobreza no Brasil. Por mais que você tenha alguns nobres que vieram com a família real ao Brasil, eles ainda não têm uma construção de uma nobreza propriamente dita. Então isso é feito aí meio que à força, meio que na marra, e tem uma construção bastante interessante. Vamos ao quadro. Primeiro, você tem uma ampla distribuição dos títulos nobiliárquicos no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o governo português, em 200 anos, não tinha concedido mais de 100 mercês. As mercês são o fato de uma pessoa se tornar um nobre. No Brasil, só no governo do Dom Pedro I, você tem 150 mercês. E eu vou dar para vocês um dado mais alarmante. Entre 1822, que é o ano da independência, a 1889, proclamação da República, nada menos do que 1.278 títulos nobiliárquicos são concedidos no Brasil. Então, um número absurdo. Para ser nobre no Brasil, você não podia ser pobre, você tinha que gastar um dinheiro. Havia um pagamento para a tramitação desse título, várias taxas. E quem que conseguia isso? Basicamente, parlamentares, militares, profissionais liberais, pessoas que eram aí amplamente ligadas ao governo. Professor, por que esse desespero do governo para conceder esses títulos nobiliárquicos, para constituir essa nobreza? Tem a ver com a ideia da justificação do poder. Você tem um rei, esse rei precisa de uma nobreza, ele precisa de uma corte que, em certa forma, dê sustentação a esse governo. Como o processo natural que aconteceu na Europa de concessão desses títulos nobiliárquicos não havia tempo hábil para fazer isso no Brasil, começa um processo.
Então, uma pessoa que tinha dinheiro, um grande comerciante, um militar, entrava com o processo, pagava as taxas, esperava alguns meses e tinha o seu título nobiliárquico. Esse título, para ele, fazia diferença na sociedade. Não que ele recebesse dinheiro com relação a isso, tivesse privilégios mais claros. Mas tinha um status na sociedade, olha, ele é um marquês da história do Brasil, ele é um barão, ele é um conde, um visconde, enfim. E servia também como apoio de Dom Pedro I. Muitas vezes Dom Pedro I e o próprio Dom Pedro II chamavam essas pessoas que tinham, não era qualquer um que tinha um título de nobreza, eram pessoas destacadas na sociedade para fazer parte do seu governo. Então tem a ver com uma ideia de justificação do poder, como se fosse um arcabouço que sustentava a monarquia no Brasil. Além, é claro, do enriquecimento. Se você tem quase 1.300 mercês no Brasil durante todo o reinado, o governo arrecadava muito dinheiro com isso. E muitas pessoas trocavam de título. A pessoa era barão, conseguia mais um dinheiro, fazia uma tramitação, virava marquês e assim sucessivamente. Vamos ao próximo quadro, continuando essa ideia de política e história. Aqui uma citação de outra grande historiadora, a Lilia Moritz Schwartz, que fala sobre o Império em Procissão. A Lilia Schwartz tem vários livros importantes, um deles que fala sobre uma biografia prática do Dom Pedro II, As Barbas do Imperador, também tem bastante importância nesse processo que nós estamos estudando. Olha só o que a Lilia vai dizer. É nesse regime, então nesse novo regime, que a etiqueta adquire uma posição central. Quando a gente fala em etiqueta, fala em nobreza, fala em símbolos, dá a impressão que é algo trivial, mas naquela época tinha muito peso. Que a festa se realiza como uma extensão do próprio sistema, que as insígnias reais representam a sobrevivência e a vigência do modelo, e que o rei se transforma num ícone maior, um símbolo dileto do Estado. Então a ideia o que era? A monarquia no Brasil tinha uma ideia de ostentação, mas não no sentido pejorativo da palavra, no sentido de mostrar-se à nação. Então ia fazer um baile real, não era um simples jantar, era o jantar ou o baile real, roupas muito bem alinhadas, você tinha um jantar muito bem postado, imprensa da época fazendo a cobertura, toda essa nobreza participando, então essas insígnias, a etiqueta, o mostrar-se também era importante. Uma população que era uma população pobre, de maioria analfabeta, ela tinha que, em certa forma, perceber as ações do Estado, perceber que o governo estava presente, perceber que o rei estava presente. Não é à toa que o Dom João VI, depois Dom Pedro I, tem no Brasil o hábito do beijamão, que em Portugal já tinha sido afastado, mas que no Brasil é reintroduzido. O que era o beijamão? Dom João VI e Dom Pedro I recebiam as pessoas no palácio em determinados dias da semana, em determinados horários. Essa população podia ser quem fosse, poderia ser um ex-escravo, poderia ser um comerciante mais rico, poderia ser um nobre. Faziam uma fila, a pessoa entrava na sala, fazia uma reverência ao imperador, beijava a sua mão como forma de reconhecer o seu governo e trocava ali 1 minuto, 2 minutos de palavra, pedindo alguma coisa, pedindo muitas vezes auxílio em uma certa situação. É óbvio que o imperador ou os imperadores não conseguiam atender a todos, mas isso era uma demonstração de presença. Olha, o imperador está aqui, o rei está aqui, ele é físico, eu peguei na mão dele, eu converso com ele está presente na nossa sociedade, ok? Continuando o próximo quadro. A construção da nobreza, os partidos políticos de novo. Aqui eles já estão numa configuração mais definida, principalmente no fim do primeiro reinado. Você tem os liberais, que queriam limitar o poder do rei, que são chamados de liberais moderados. Por quê? Eles reconheciam o poder de Dom Pedro I, mas queriam a limitação do poder do rei, especialmente o fim do poder moderador. Você tem os liberais, que são exaltados, críticos à monarquia, e muitos deles aí próximos ao republicanismo. E, para fechar, você tem os conservadores. Esses conservadores podem também ser chamados de reacionários, aqueles que tinham um apoio irrestrito a Dom Pedro e queriam a manutenção da monarquia, às custas que fossem, da maneira mais autoritária possível. De novo, esses grupos políticos têm muito mais semelhanças do que diferenças, mas eles demonstram como que o debate político no Brasil naquele período ele está plural. Você tem liberal exaltado, você tem liberal moderado, você tem conservadores. E entre essas 3 estações de poder, vamos colocar assim, você tem vários grupos discutindo. Dom Pedro I,
ele ao longo do tempo foi se desgastando muito no governo. A gente percebe isso principalmente pela ideia de autoritarismo, pelo fato de ter outorgado uma Constituição, alguns problemas pessoais que depois nós vamos trabalhar que também desgastam o governo dele, perde a Guerra da Cisplatina, mas isso daí é assunto para as próximas aulas. Situação-problema. A independência do Brasil é um processo histórico. Então vamos ver a apresentação da nossa situação-problema. Como lidar com o desafio de explicar o complicado processo de independência do Brasil? Então é um desafio o nosso processo de independência, ele é realmente bastante complicado. Como desmistificar um evento tão importante na nossa memória nacional e ainda ensinar os eventos que levaram à independência? Muitas vezes, no senso comum, nós temos ainda a ideia, né, quando você conversa com alunos, conversa com pessoas que não tiveram oportunidade de estudar tanto, que a independência do Brasil foi só um fato. Ah, foi um menino rebelde, Dom Pedro I, um jovem, que brigou com o pai dele e fez a independência, né? Você tem vídeos de youtubers na internet que mostram isso. Olha, a independência do Brasil é uma briga de pai e filho e um filho rebelde que faz a independência. Então, como que a gente pode, com as ferramentas da história, problematizar essa independência? Mostrar que ela não é fruto só de uma briga entre pai e filho, mas que ela tem um processo histórico mais avançado. Vamos ao próximo quadro. Problematizando, então, essa independência, nós podemos dizer a apresentação, né, de várias fontes históricas, entre elas panfletos que conclamavam a população a pegar em armas pela independência e que desafiavam o rei a obedecer à vontade do povo. Você tem, nas vésperas da independência, circulando em vários lugares do Brasil, principalmente em São Paulo, panfletos. Você vai falar para mim, professor, mas esses panfletos não tinham um alcance tão grande. Se a população é analfabeta, você tinha aí um limite de população que conseguia ser, entre aspas, contaminado por esse panfleto. Sim, mas o fato de você ter os panfletos nas vésperas da independência circulando no Brasil e esses panfletos conclamavam o povo a pegar as armas e partir para a luta por uma independência, demonstra que apesar de Dom Pedro I ter tomado a frente e organizado esse processo de independência, não significa que ele foi um ato isolado. Significa que você tinha um contexto, que você tinha outras pessoas no Brasil que também queriam independência, que também eram a favor da independência e que estavam aí lutando nesse processo. Continuando, no próximo quadro. Resolvendo essa nossa situação-problema. Primeiro, a complexidade desse processo de independência é muito grande. Retomando o que nós já falamos, a história não é simplesmente factual, ela é processual. Então, tem uma série de fatores que levam à independência. Há disputas de poder, conflitos entre vários grupos, entre esses grupos políticos, disputas ali em armas propriamente ditas, e a ideia da história é sempre um processo e não um fato. Então é importante sempre problematizar a história, sempre entender esse contexto e essa independência nunca de uma maneira menorizada, uma maneira maximizada. Essa história é importante, a nossa independência não é fruto de um príncipe raivoso, não é fruto só de uma briga entre pai e filho. Apesar de você ter uma fama, uma proeminência ali de Dom Pedro I, você tem um contexto histórico mais amplo que ajuda a explicar a nossa independência. Interação. Por que o governo brasileiro, né, deu tanta atenção em suas ações para a construção da nação, da identidade nacional? Parece algo trivial, mas por que o governo, em vários momentos, ele tem essa preocupação tão clara, tão definitiva com a construção da nação, com a identidade nacional? Pensem, conversem um pouco, nós voltamos em alguns instantes.
Ok, voltamos com as respostas aqui. Primeiro, o polo de Itajubá, Minas Gerais, diz o seguinte: buscando o sentimento de pertencimento, promovendo a união dos povos em defesa de nosso território. Então, uma coisa, vocês chamaram a atenção para um detalhe que muitas vezes a gente esquece, mas que é muito importante. Essa ideia da territorialidade, ela é muito presente nesse momento. Você tem que meio que costurar essa nação, fazer com que as pessoas se sintam brasileiras. Então, se você tem um governo forte ali no Rio de Janeiro e na região sudeste, mas como que esse governo é recebido na Bahia ou lá na região do Grão-Pará à época? Então, essa ideia de pertencimento, de território em si, ela é muito presente. O pessoal do Pará manda o seguinte: segundo os alunos, havia um jogo de interesse por trás do ideário de construção de uma identidade. Por que esse jogo de interesse? Segundo eles, buscava se acalmar conflitos existentes de forma regional. Muito bem pensado também. Lógico, nós comentamos isso durante a fala sobre a independência. Você tem um pessoal, principalmente na região norte e nordeste, ressentido com o sul. Então, abafa-se o principal movimento. Isso não significa que outros pequenos movimentos não tenham existido, e que muitas vezes nem ficaram conhecidos, nem ficaram famosos na história, ou foram mais regionais. Então, essa força desse discurso, essa intencionalidade na construção da nação, também tem esse sentido de abafar pequenos movimentos, de abafar possíveis revoltas, para que essa nação possa ser consolidada de uma forma cada vez mais firme, mais homogênea. Vamos agora para o nosso recapitulando, o fechamento aí da aula. Nós temos três grandes tópicos, grandes temas que nós trabalhamos nessa aula. No primeiro momento, falamos da independência e do primeiro reinado, depois da formação do Estado e, consequentemente, da nação, e essa complexa relação entre esses dois termos, e a organização política e social. Então, primeiro, como falamos de independência e primeiro reinado, a gente viu que a independência não é um fato isolado. Nós temos um contexto histórico que pode remontar até a Revolução Francesa, com a participação de Napoleão Bonaparte, a invasão de Portugal, a fuga da família real para o Brasil, a chegada da família real e o rompimento lá do Pacto Colonial, algo muito importante. Se em 1808 o Brasil não era independente, mas ele já não era colônia, ele estava ali no meio termo, ele tinha sido, de certa forma, elevado de categoria. Depois, toda a estrutura administrativa que a família real cria no Brasil e o processo que hoje nós sabemos que deu cabo à independência, mas que na época não era perceptível, temos que lembrar disso. Quem estava no Brasil em 1815 não fazia ideia que a presença da família real no Brasil iria levar à independência do país. Então, na primeira parte é essa. Voltando ao quadro. Então, independência e esse primeiro reinado. Formação do Estado e da nação. O primeiro reinado no Brasil, ele é um reinado relativamente curto, nós temos 9 anos. Nesses 9 anos, você tem uma preocupação do governo muito grande, nós vimos isso no nosso momento de interação, na construção de uma nação, de uma identidade nacional, do sentimento de pertencimento. E nós vimos que o Estado brasileiro, ele impõe esse sentimento de nacionalidade, ele impõe essa construção dessa nação ao país. Nesse curto tempo de governo, esses 9 anos, o Dom Pedro I faz isso de uma maneira aí a contento. Ele cria a bandeira, depois vem a ideia do hino nacional, institui alguns feriados, principalmente a constituição da nossa monarquia, né, dos nossos títulos nobiliárquicos, das mercês que são exageradas no Brasil se comparados à da Europa, exatamente para dar sustentação a esse novo governo, para criar um ideário de uma nova nação. Durante o primeiro reinado, Dom Pedro I também tem medidas autoritárias. Ele outorga, impõe uma constituição, ele não aceita muito bem discussões políticas dos partidos que estavam ali se constituindo, e tudo isso vai levando a um desgaste de Dom Pedro I, que vai levar em 1831 à abdicação, mas isso daí nós vamos trabalhar de uma maneira mais pormenorizada, mais detalhada, num próximo momento. E também a Constituição Política do Brasil. Nós temos aí, basicamente, lembrem disso, 2 grandes grupos, os portugueses e os brasileiros. Esses 2 grandes grupos, eles vão de vez em quando mudar de Constituição. Ora vão ser considerados conservadores, liberais, ora vão ser exaltados e moderados, também vão ser conhecidos como caramurus e chimangos, enfim, ele tem várias nomenclaturas. Mas, basicamente, né, tirando todas essas indas e vindas, são 2 grupos de elite. São grupos que não têm participação popular, uma participação popular ínfima. E temos que lembrar que esse grupo português,
não necessariamente é composto só por portugueses, mas ele tem uma origem portuguesa muito mais forte. São pessoas ligadas principalmente a grandes proprietários rurais, a comerciantes mais antigos e que, de certa forma, têm uma fidelidade a Dom Pedro I, tinham a Dom João VI e têm a Dom Pedro I como imperador. Então, em momento nenhum, eles vão, por exemplo, conservadores portugueses, vão falar que são a favor da proclamação da República. Eles vão ser fiéis à ideia do Dom Pedro I como uma monarquia, ainda que algumas variáveis. Já esse grupo dos brasileiros vai ser um grupo que, na maioria das vezes, vai ser fiel a Dom Pedro, mas que você tem ali pontas mais liberais, mais exaltadas, mais progressistas. Então, geralmente, uma elite ligada mais à questão urbana, profissionais liberais, médicos, advogados, professores, uma elite mais jovem, mais identificada com a nação brasileira e não com o Estado português propriamente dito, e que, apesar de, na maioria das vezes, dar apoio a Dom Pedro I, tem ali rompantes mais liberais, tem rompantes mais progressistas e também com relação à ideia da República propriamente dita, ok? Encerramos nossa aula por aqui. Agradeço a participação, as contribuições de vocês. Espero ter ajudado também nessa discussão, nessa construção aqui de conhecimento. Nos vemos numa próxima teleaula.